Júnior que apresentou ele. E um cara que eu vou levar pra minha vida também, sabe? E eu tava brincando com ele aqui no Inloco, né? O dia que ele esteve aqui. O que acontece? O cara fala pra você ver assim, viu? Você trabalha também ou só faz música? Pô, como assim, caramba? Aí você acabou de me falar que você tem um puta de um trabalho, né? Você sozinho ainda, né? Como que é essa sua relação com a música? Porque você é solo, literalmente solo, né? Solo. Hoje eu sou, né? Mas rapidamente, como é que eu cheguei nisso? Quero contar pra você como é que eu cheguei nisso. Sou um baterista. O que os bateristas fazem? Tocam para outros músicos, né? Isso. Não tem o que fazer, né? E assim, minha vida foi como baterista. Eu sempre fui um músico de apoio, né? Numa banda, né? E com o irmão do Cássio, Christian, ou Cris, Cabeção, nós tivemos uma dupla, nós cantamos mais de 15 anos juntos. Pô, que massa, velho. 15 anos. Nós tivemos até algumas músicas gravadas no YouTube, alguma coisa assim. Mas assim, o rei das festas, eu e o Christian, né? E qual que era a pegada? Eu sempre na batera. Eu era o segundeiro da batera. E às vezes no violão, alguma coisa assim. Mas sempre era um triozinho, rolava assim. Sempre fazendo isso, sempre. E nós fazíamos jantar dançante. Mas a gente fez 1 milhão de trampos. Até que um dia isso dissipou, acabou. Né? Não rolou mais. Não estava mais rolando. Eu mudei de cidade um tempo. E, enfim, por causa do trabalho e tal. E acabou e nada. Só que eu era um segundeiro, velho. Sempre gostei de cantar, mas eu era um segundeiro. Dos bons ainda, viu? Era um dos bons. Era um segundeiro dos Diga-se bons. de passagem. Diga-se de passagem dos bons. E eu me vi assim, cara, e agora? Eu sou um baterista segundeiro. Tô sozinho. O que eu vou fazer? Tô no mato. Tô descalço, velho. E assim, aí eu comecei... Aí, o Léo Martins aqui. O que a gente é? O Léo Martins é um puta cantor top cara também. Cidade, né? Ele sim é um jukebox, toca de segunda a segunda. Um abraço pro Léo. Mas a gente sempre fala, nós somos projetistas. Porque projeto que nós fazíamos demais da conta. Pra acertar um. Deu né? um tiro. Então, cara, eu montei o Cido Muniz também. Nossa, eu gosto muito de música caipira, né, cara? Então eu montei um projeto que era maravilhoso. Esse eu amava também. Só música caipira. Só pra trás. Música de 50 anos pra trás. Pô, da hora. O Cido é uma enciclopédia musical nessa área. Ele toca muito e canta muito. E a gente montou Projeto Paralelo. Projeto Paralelo. Só tocava isso. Só que o que acontece com isso? Não vende, meu irmão. Não vende. Não sei, você tocava pra minha família, pra uma festinha. Um churrasco ali. Ó, Não mais vende. E era um trampo legal, cara. De qualidade mesmo. E foi ele também que se acabou em nada. Aí eu comecei a fazer o quê? Voz e violão. Eu queria tocar, velho. Não queria parar. Mas se eu parar... É a música, né, pô? É a música, é a sua história. E fazer batera pros caras, cara... Eu não gostava de fazer. Por quê? Eu tinha que tirar as músicas. E eu nunca gostei de tocar igual, cara. Cara, eu não gosto, cara, do cara pegar e falar... Eu quero pôr a minha identidade, eu quero fazer a essência da música, mas eu quero botar a minha cara na música. Entendi. E quando eu tocava nos meus trampos, eu tinha essa liberdade de fazer isso. Pra tocar com as duplas, eu tocava uma vez, o cara não me chamava mais. Porque onde era shot, eu tava fazendo rock, onde era... sabe, cara, eu sempre sua vibe, fiz isso. era a sua vibe. Sempre fiz isso. Então eu via que não funcionava. Eu tocava... E eu fiquei descalço. Aí eu queria... Aí eu falei, violão e voz. Aí tem uma casa aqui que hoje já não tá mais aberta, mas o Mr. Fish Bar, na Rua Aparecida, meu amigo Rodrigo. Todos os projetos que eu tinha, eu ia lá, Rodrigo, puta, agora eu tô com um projeto novo. Fala pra você, Rodrigão abriu a porta pra tudo. Aí eu comecei a fazer violão e voz, mas, cara, eu fazia violão e voz 2 vezes na semana. Na terceira, eu falava, nossa, cara, não aguento isso, cara, não é isso que eu quero. E, tal. E foi indo. Beleza, continuei fazendo violão e voz, em alguns lugares aí, mas não é o que eu curtia fazer. E outra, pastora na cara, porque eu não toco, né, mano? Não toco, tinha que ficar ligado, assim, não era uma coisa que eu gostava de fazer. É muito robotizado até, no caso. Até que um dia, agora que vai entrar o segredo do negócio. Sandro Rock, meu mestre amado. O cara. É o cara. Só vai conhecer o tanto que o Sandro toca quem tiver a oportunidade, igual eu, assim, eu ia na casa dele, num quarto lá, eu sentava no chão assim, ó, e vendo ele estudar, velho. Aí você vê a capacidade técnica que ele tem, ele é uma centopeia. As coisas que ele faz até hoje na bateria, era maravilhado. Eu ficava maravilhado. Mas, enfim, um dia ele sabia, a gente sempre trocou ideia, depois eu vou contar um pouco da nossa relação, como é que ela nasceu, mas já rapidamente para saber como é que chegou esse trampo, eu falando com ele, ele falou, cara, sai dessa, mano. Eu tô fazendo um trampo, só cara, lembrei de você na hora, quando eu tava estudando isso, aí eu botei para funcionar, cara, é só cara, você canta, vai dar certo. Eu falei, o que é?
Bateria e voz. Que massa. Falei, bateria? Falei, mas como assim? Você, não, toca bateria, tem umas trilhas, cara, coloca... Falei, Sandro, Que mas que fita é essa? negócio esquisito, mano. Só a bateria? Um negócio sem pé nem cabeça. Falei, não, Robinho, tá ficando legal, tá tendo aceite, cara, legal. Venha ver eu tocar, vou tocar na peixaria, que tal, venha ver eu tocar. Aí eu fiquei, puta, nada a ver, mano. Montar uma bateria sozinho. Sai tocando sozinho? Puta, negócio nada a ver. Mas eu não comprei a ideia. E fui ver o cara tocar. Puta. Na hora que ele começou, eu falei, eu quero. Só que, cara, ele me presenteou com esse trabalho, né, cara? O Sandro é humildade em pessoa, né? Não precisa nem falar nada, né? Mas ele lembrou de mim. Eu acho que, de repente, a gente comentou da dificuldade que eu queria fazer algum trampo, mas eu não queria tocar pros caras, eu odiava fazer violão em voz. E ele lembrou, falou, cara, pô, isso aqui vai servir pro Robinho. E me presenteou. Aí eu fui na casa dele um dia e ele começou a me dar as dicas. Caraca. Só que eu era, nessa época, 100% sertanejo, né, cara? Na veia, sertanejo na veia. Sertanejo. Só sabia sertanejo. Se pudesse tocar parabéns, eu não sabia. Mas sertanejo eu sabia tudo. E então ele pegou e ele me deu as dicas, Carol. Eu faço assim, faço assada, Falei, pô, beleza. Aí fui atrás de uma bateria digital, porque eu não conseguia me acertar com a bateria acústica. Aí eu já comecei a dar uma viajada. Aí eu fui um degrauzinho pra cima. Falei, eu não gostava mesmo de olhar e ver assim, né, a bateria e tal. Falei, preciso montar uns adereços do lado, assim, para o cara olhar e falar assim, porra, vai ter uma banda aqui, entendeu? Aí eu comecei a meter o louco, cara. Montei estrutura, iluminação, meter televisão. Aí o cara chegava no bar e falava, pô... Diferenciado, né? Tem uma banda aí, mano. Aí era a Robson. Aí eu vi que começou... A fotografia pra mim era importante, entendeu? O cara chegar e falar, pô... Diferente. Que legal, né, cara? O cara monta um palco, cara, onde ele vai. E assim eu faço até hoje. Você faz até hoje, né? Faço até hoje. E o cara monta o palco. E aí, mas aí só que é o seguinte, eu peguei fui montando repertório, mas normalmente você trabalha 3h30. Eu tinha 1 hora de batera. Onde eu fui? Rodrigo, da Mr. Fish. Rodrigo. Projeto aí. Falou, vem. O que eu fazia? Montava o esquema, violão em voz primeiro, eu não tinha repertório. Aí, na segunda parte, ia na batera. Eu tinha repertório de 1 hora. Aí eu fui vendo o que funcionava, quando funcionava. Já era 2 horas no caso, no seu? Ou não? Nada, eu sempre toquei Violão? 3 horas. 3h30, 4 horas. Eu tocava, bicho. O cara mandava tocar, eu ia tocando. Sem né? embora. É a vantagem de você fazer sozinho. Você decide se você vai fazer ou não, né? Mas eu sempre fui nessa média de 3h30. Então eu não tinha repertório, eu fazia violão e voz no começo, a bateria já estava montada, não dava um trabalho desgramado, porque levava um monte de coisa, né? E aí depois eu fazia bateria, mas eu via que as pessoas torciam o nariz, assim. Até meu repertório também era ruim pra caramba, né, cara? Aí eu fui, aí eu conheci o VS, porque eu usava playback. Te apresentaram o VS daí. Aí me apresentaram o VS, aí eu fui aprendendo, aí fui montando. Mas eu só tocava sertanejo. Aí eu montei um puta trampo sertanejo. Inclusive, eu e o Sandro, a gente teve a oportunidade de fazer trampo junto, com as duas bateras. Duas bateras? Duas bateras, rock and roll e sertanejo. E a gente tocava junto. Então, soltava o rock and roll, a gente tocava o rock and roll junto, ele cantava. Soltava o sertanejo, a gente tocava o sertanejo junto. Aí era junto, você... Mas as duas bateras sempre juntas e os cantores aleatórios. Pô, a gente já massa, fez cara. 2 festas, assim, da forma média. E flui, né, tá? acontece. Cara, a galera vai ao delírio, né, mano? É incrível, cara. Pô, mano, que top. Aí eu aprendi que você fazendo uma fotografia legal, você realmente deixando em destaque a bateria, o esquema de tocar, a galera curte. Fala, pô, como é que o cara consegue tocar e cantar? Então eu aprendi a usar isso. Diferente, né? Eu aprendi a usar isso. Então por isso que eu dou uma valorizada na bateria, eu dou uma iluminação na bateria. Então o cara já olha e fala, pô, legal. Aí você vai tocar. Ali vai ser espetáculo. Faz né? uma gracinha, um negocinho, sabe, detalhes. Porque também nesse lance de tocar e cantar, você nem toca pra caramba e você nem canta pra caramba. Não dá. Tem essa... Não dá. Pra mim não dá. Então você faz meio que o arroz com feijão ali, né? Não dá pra você fazer muita graça, né? Com certo tempo, você acaba dando pra dar uma zoadinha, porque as músicas ficam muito automáticas, né? Você acostuma, né? Mas pensa no começo, pra eu... Nossa senhora, meu Deus do céu, pra fazer isso era muito difícil, muito difícil. Mas foi um puta presente do Sandrão, cara. Foi um presentaço. E hoje eu só faço isso, cara. Só faço isso. Pô, que massa. Inclusive, depois eu vou pedir pra você deixar o contato do Sandrão pra nós aí. Pra que a gente possa, né, com a nossa produção aí, que a gente possa trazer o Sandro aqui também. Tem
Muita história, muita história. A gente tem algumas... O Sandro, como é que eu conheci ele? Eu resolvi estudar. Porque eu achava que eu tocava pra caramba. Nos meus 17 anos, eu comecei a tocar com 16, 17 eu tocava demais. Tocava muito. Só que não, né? O Deco veio com essa, assim, ó, porque vai surgir um curso de MPB lá em Piedade. De graça, só ir fazer um teste lá e tal. Falei, teste? Deixa comigo. Tio pai, vamos fazer inscrição nessa bagaça aí. Vai eu e Decão. Puta, eu e Deco tem muita história. Nossa, ficaria aqui. E você pode contar a história. Só com o Deco, nossa senhora. E o Cássio. E aí a gente foi fazer a inscrição, aí teve o dia da audição. Aí o Deco foi lá na audição de guitarra, daqui a pouco ele veio assim, eu na fila de batera. Como é que era a fila de batera? Tinha um cara jovem, que era professor, ele chamava 2 caras para fazer o teste, mandava os caras arpar, ele fechava a porta e destruía a batera, velho. A gente na fila começava a tremer. Mas ele destruía a batera, velho. Ele ficava lá assim, 2 minutos, arrebentando com a batera, e abria a porta. Próximo. Ninguém queria ser o próximo, cara. Ninguém queria ser o próximo. Aí chegou a minha vez. Aí já... Tremendo já. Quem que era o cara? Sandro Rock. Era o Sandro? Era o Sandro. O Sandro era o cara que fazia a audição? Ele era o professor. Puta, eu não conhecia ele. Ah, você não conhecia ainda? Não conhecia. Eu tô falando isso aí... Tinha 17 anos, 97, 98. 97, mais precisamente, acho. Sandro, você tá velho, hein? E aí, esse cara destruía a bateria e eu já na beira da porta, era minha vida. Abri a porta, próximo. O que eu vou fazer? Porque você tem essa, né, cara? Quando você é moleque, você acha que você tem que superar um mestre, né? Na sua cabeça. O que eu vou fazer? Pô, eu tinha que fazer aquilo que eu não sabia fazer. Mas não, você fica com medo, né, cara? Treme. O que eu vou fazer? O cara, nossa, fez coisas que eu nunca vi na minha vida aqui. Você tá doido. Você sabe tocar? Já toca? Toco. Tocava até. Eu achava que tocava. 5 minutos atrás ali. Eu vou pedir pra você tocar alguns. Ele me pediu pra tocar alguns ritmos lá, tal. Eu toquei tremendo, me cagando tudo lá e tal. E saí fora. Eu no fim passei, né? Porque lá não era pra iniciante total, né? A gente tinha que tocar um pouquinho. Tinha que ter um tempo já de... Passou. Cara, ali Deus me presenteou com uma puta amizade, cara. Estudar mesmo, não estudava porcaria nenhuma, velho. Ele me trancava na sala porque eu não levava os exercícios. Assim, eu nunca curti estudar, nem na escola. Filho, não sei se. Mentira, eu estudava muito. Mas eu não era muito antenado em escrever essas coisas, né? Então eu chegava lá, não tinha os trampos, ele me trancava na sala de aula. Falava, fica aí então, Robson. Estude aí, no final da aula você me apresenta. Me trancava na sala, eles iam comer cachorro quente, eu ficava estudando. Lá. Mas aonde que eu aprendi com esse cara? Na real, no baile. Acabavam as aulas, o que acontecia? Eles iam tocar. Ele tinha uma caravanzona, velho. Eu e Decão, na caravana e passava a noite na rua com ele. Pô, que da hora. Então mano. eu acompanhava ele, eu tinha acesso aos palcos, que esses caras eram os monstrão da noite naquela época. E eu tava com eles. Tudo que eu queria na minha vida era estar com eles, né? Então eu ficava onde? Sentadinho, atrás do palco, vendo o mestrão tocar. Pra valer. Porque você estuda, hoje mesmo um músico aí, estuda pra caramba pra tocar rocha. Né? Então, o pra valer era aquilo. Ele tocava muito, mas na hora de fazer o baile, ele tocava coisas que tinha que rolar no baile. Ele não ficava fazendo aquilo que ele fazia na sala de aula. Lá era outra coisa. E era aquilo que eu queria aprender, o macete daquilo. E eu fui aprendendo. Até que de tanto eu acompanhei ele, o que ele fazia? Robinho, ó, vou no banheiro. Primeira vez que ele fosse, como morri do coração. Vou no banheiro levantando e o baile rolando. O baile rolando. Então ele começou a me dar essa confiança de eu tocar, que seria 5, 10 minutos no lugar dele ali, que ele ia no banheiro, ou ele ia tomar. E depois ele começou a ficar sem vergonha, ele começava a tomar uma, entendeu? Mas pra mim, velho, pra você nossa. Era, podia tomar a noite toda. E quando ele me acontecia um problema na bateria dele, ele me pedia a minha batera. Nossa, eu montava a minha batera pra ele assim, que eu deixava... Não, deixa eu... Aí eu ficava lá, meu professor tocando a minha batera. Pra mim era maravilhoso, né? Que orgulho. Então ali eu aprendi muito. Eu estudei, eu fiquei acho que 2 anos, aí depois o governo cortou a verba lá, acabou e nada o curso. Putz, mano. Mas eu estudei, aprendi um pouco Pozzoli, essas coisas, né? Estudava. Tanto que nós estudei um pouco, aprendi alguma coisa ali, aprendi muita coisa, né? Mas eu digo que foi mais no dia a dia. Mas teoricamente aprendi que depois a gente montou até uma escola. Montou a escola disso. O João do seu irmão, na casa dele, ele montou e chamou eu e o Deco pra dar aula. Dava aula pra quem não sabia nada mesmo, né, cara? Nós éramos os caras. Só que nós passávamos, eu trabalhava e eu saía às 2:30 da tarde do trabalho. Então eu pegava o ônibus, eu levava umas ferragens no ônibus. O João morava lá na Parada do Alto.
ficava até 10 horas, 11 horas da noite tocando, cara. Puta. Estudando, tá ligado? Então a gente acabou mesmo desenvolvendo umas técnicas que era umas técnicas loucas nossas. Tá ligado? Era de vocês ali. Nossa, esquema nosso. E a gente ficou tempo, mas só que dali foi dando gás, né, cara? A gente foi aprendendo coisas. O Deco, então, que o Deco já era aplicado. O Deco ia lá e estudava mesmo, né? Eu não, eu queria mais o bom. Eu já queria o resultado. Eu O Deco, ele é muito... É método, né? Ele é muito, né? Deco, o Deco não tem. O Deco é muito centrado. Eu sempre fui resultado. Minha vida toda, em toda a minha área de trabalho, eu gosto do resultado. Eu gosto de ir lá e pôr a mão na massa. Eu gosto de pôr a mão na massa. Teoricamente, eu não curto muito. Eu vou lá, absorvo aquilo que eu preciso absorver, mas eu quero pôr a mão na massa e aprender errando. E assim, toma chicotada pra caramba, mas também aprende, né? Aprende pra valer. Em tudo na minha vida é assim, né? O Deco, eu tenho a primeira música que eu fiz, a primeira composição minha e do meu irmão, a gente gravou ela com o Deco, né? Na casa dele lá, mano. Na casa dele. No sonzinho isso, lá no da quartinho raiva dele. Mano, cara, e o cara, assim, eu já conhecia ele, né? Tem uns meninos da igreja lá, o Reginaldo, né? Que apresentaram ele e tal. Mas aí eu comecei a ter uma relação mais com ele, sabe? E ele começou a me dar uma aula. Ele começou a me... Menino, né? Aquele dele, né? Menino. Aí ele começou a me explicar. Eu falei, ele começou a falar muita coisa, Robinho, que eu não sabia o que ele tava falando. Hoje ele tá aí, né? Com os melhores. Eu acho que eu não sei o nome dos caras, mas Kiko Loureiro, né? Esses caras aí. Kiko Loureiro mesmo. O guitarrista ferrado. Ele tá junto com os caras, com material aí na internet. Ele trabalha, né? Ele trabalha com eles, né? Não, o Deco toca demais. O Deco, ele respira a guitarra, né, velho? Guitarra. Outro dia, eu até... E o Deco vai vir aqui também. Galera que tá em casa aí, que curte, que conhece o Deco também, ele vai estar aqui com a gente também, logo. A gente falava, a gente sempre falava, eu e o Deco, os caras separavam a gente. Porque a gente, parece que era um polo positivo e negativo, acendia. Então a gente falava assim, ficava fazendo voz, menino, capacidade de fazer 1000 notas por segundo, porque tudo nele, naquele tempo que ele tava aprendendo, então a gente tocava, ele já fazia... Então os caras brigavam com ele pra caramba, né? Porque naquele tempo. Eu também, eu tocava as músicas assim, né? Fazia uma virada nova, você punha virar toda hora. Você aprendia a virar. Normal. E o Deco era nós, escala, né, velho? Qualquer música que eu tocava, né? Amém. Então era muito legal, era muito legal. A gente viveu tudo isso junto, cara. Toda essa maturidade junto. Cresceu, né? Depois o Deco voou, né, meu? Foi, né? Cara, eu ia falar pra você, outro dia você falou que é católico. Ele foi substituir o guitarrista da banda Anjo Resgate. Sim. Mano, nós temos um grupo, né? Nós temos um grupo do tempo que a gente teve a bênção de trabalhar na banda da Arquidiocese. Pô, que massa. Eu tô falando em 98, lá atrás, né? Quando tinha uns eventos bacanas, sabe? Então, cenáculo, essas paradas. A gente teve a bênção de fazer isso aí, cara. E acampamentos, a gente fazia muito acampamento, né, cara? Então era bem bacana. O ápice da renovação, na verdade. Puta, né? Cara. Mas muito de furada nós ia também, uma chacraiada aí, nossa. Mas, cara, não tinha tempo ruim, cara. Não tinha. Onde você estava? Onde nós estava era alegria, era luz, né? E Deus abençoou muita gente nessa época e essas bênçãos nos colocou onde a gente tá hoje, entendeu? Por isso que eu falo pra você, hoje eu vou na igreja e vou agradecer. Eu não toco mais. Meu filho tá começando a se enganjar. Eu já fico muito mais feliz do que eu estar tocando. Pô, que top. Cara. Hoje a gente vai, assim, para participar da missa e para agradecer tudo isso. Mas até no trabalho, né, da noite, ou uma festa que eu vou fazer, eu vou dentro da casa de alguém, cara, todo esse aprendizado, né, que eu tive, todas essas bênçãos que Deus derramou na minha vida, eu levo para esses lugares, né? Eu tô ali fazendo uma música, uma que eu já não canto qualquer coisa mesmo, né? Isso aí não faço. Não tá no meu perfil. Faço músicas alegres, músicas que têm conteúdo, músicas, né, que vão somar alguma coisa. Eu consegui formatar isso. E eu consigo levar isso, eu consigo levar essa áurea, né? Esse negócio positivo nos lugares que eu vou, justamente por toda essa vida que eu vivi, né? Pô, que massa, onde eu caminhei, o que eu passei, as coisas que eu fiz, os lugares que eu toquei, as pessoas, as coisas que eu vi, as bênçãos que Deus derramou para todo mundo. E eu tava lá, cara. Tava lá, né? Tava vendo, né, meu? E comigo também, né? A construção da minha vida, a minha base foi dentro da igreja. Foi minha... E tocando. E com o Deco, né? Com essa galera. Não, nós fomos criados juntos ali, né? Deco, minha casa e a casa dele, tanto faz. Né? Pô, que massa. Dona Rosa, São Miguel, que saudade, né? Já estão com Deus, né? Com Deus.